Durante décadas, a cannabis foi tratada como uma das maiores ameaças sociais do mundo. Governos declararam guerra contra ela. Milhões de pessoas foram presas por porte e tráfico. Campanhas políticas associaram a planta à violência, ao crime e à decadência moral. Ela foi proibida, demonizada, criminalizada. Mas hoje, essa mesma planta movimenta bilhões de dólares todos os anos. Empresas são avaliadas em bilhões. Investidores disputam espaço no mercado. Governos arrecadam quantias históricas em impostos. Como algo que já foi considerado um grande inimigo público se transformou em uma das indústrias que mais cresce no mundo. Essa é a história de como a cannabis virou bilionária. No início do século XX, a cannabis não era vista da mesma forma que é hoje. Ela era utilizada em medicamentos, extratos e até receitada para diversas condições médicas. Seu uso era relativamente comum em farmácias. Mas na década de 1930, o discurso começou a mudar. Campanhas políticas e midiáticas passaram a retratar a cannabis como uma substância perigosa, associando seu uso ao aumento da criminalidade e à desordem social. A narrativa foi construída com base em medo e desinformação. Em poucos anos, diversos países passaram a proibir a planta. Leis mais rígidas surgiram. A repressão aumentou. Nos anos 1970, a chamada guerra às drogas intensificou ainda mais esse cenário. A cannabis foi oficialmente colocada no mesmo nível de substâncias consideradas altamente perigosas. A punição se tornou severa. Milhões de pessoas foram presas ao redor do mundo por envolvimento com a planta. Comunidades inteiras foram impactadas por políticas de encarceramento em massa. A cannabis passou a ser símbolo de ilegalidade. Mas apesar da proibição, algo nunca mudou. O consumo continuou. Mesmo ilegal, a cannabis nunca deixou de circular. Pelo contrário, o mercado clandestino cresceu silenciosamente ao longo das décadas. A demanda permanecia alta. Pessoas continuavam comprando. Pessoas continuavam vendendo. O dinheiro circulava fora do sistema formal. Estima-se que o mercado ilegal da cannabis movimentava bilhões todos os anos, mesmo sem qualquer tipo de regulamentação ou imposto. Era uma indústria invisível, mas extremamente lucrativa. A proibição não eliminou o consumo, apenas empurrou o mercado para a informalidade. E foi exatamente esse detalhe que começou a mudar o rumo da história. Na década de 1990, alguns estados e países começaram a questionar a lógica da proibição total. Pesquisas científicas passaram a investigar os possíveis benefícios terapêuticos da cannabis. Gradualmente, leis permitindo o uso medicinal começaram a surgir. O que antes era tratado exclusivamente como crime passou a ser discutido como alternativa terapêutica. Pacientes com dor crônica, epilepsia e outras condições começaram a ter acesso legal à planta sob prescrição médica. Esse foi o primeiro passo para transformar a cannabis de substância proibida em produto regulamentado. O mercado ainda era pequeno, mas já sinalizava algo importante. Existia uma oportunidade econômica. A grande virada aconteceu quando alguns países e estados decidiram legalizar também o uso recreativo. Com isso, o mercado oficialmente saiu da clandestinidade. Empresas começaram a surgir, dispensários foram abertos, cultivos passaram a ser regulamentados, marcas foram criadas. A cannabis deixou de ser apenas uma planta cultivada de forma caseira e passou a ser produzida em larga escala, com tecnologia, controle de qualidade e padronização. Investidores perceberam o potencial. Empresas do setor abriram capital em bolsas de valores. Fundos de investimento passaram a aplicar bilhões no chamado ouro verde. O mercado global da cannabis começou a crescer em ritmo acelerado. O que antes era ilegal,
agora era tratado como oportunidade de negócio. Outro fator determinante foi a arrecadação de impostos. Governos perceberam que proibir não eliminava o consumo, mas regulamentar permitia tributar. Estados que legalizaram a cannabis passaram a arrecadar bilhões em impostos anuais. Esses valores foram direcionados para áreas como saúde pública, educação e infraestrutura. A narrativa também mudou. A cannabis deixou de ser apenas um problema criminal para se tornar uma ferramenta econômica. Além disso, a regulamentação permitiu maior controle sobre qualidade, segurança e distribuição. O dinheiro que antes circulava no mercado ilegal passou a entrar oficialmente nos cofres públicos. Com a legalização, a indústria se sofisticou rapidamente. Grandes estufas automatizadas foram construídas. Técnicas avançadas de cultivo foram implementadas. Empresas investiram em pesquisa genética para desenvolver variedades com perfis específicos de canabinoides. Laboratórios passaram a extrair compostos como THC e CBD para uso medicinal e industrial. Marcas surgiram com estratégias de marketing semelhantes às de grandes indústrias tradicionais. A cannabis deixou de ser apenas uma planta cultivada de forma caseira e passou a ser produzida em larga escala, com tecnologia, controle de qualidade e padronização. Mas o crescimento acelerado trouxe desafios. Muitas empresas entraram no mercado esperando lucros rápidos. A concorrência aumentou. A oferta superou a demanda em alguns lugares. Diversas companhias que abriram capital enfrentaram quedas bruscas no valor de suas ações. Diversas faliram. O mercado mostrou que, apesar do potencial bilionário, não era garantia de sucesso automático. Como qualquer indústria emergente, a cannabis passou por ciclos de euforia, ajuste e consolidação. Nem todos ficaram ricos. Em menos de um século, a cannabis percorreu um caminho extremo, de medicamento comum à substância proibida, de símbolo da criminalidade à indústria regulamentada, de mercado clandestino a setor bilionário. Hoje, a pergunta não é mais se a cannabis movimenta dinheiro. A pergunta é até onde essa indústria pode crescer e quem realmente vai se beneficiar dessa transformação histórica. A planta continua a mesma. O que mudou foi o sistema ao redor dela.